Mas, gente, esse vídeo sou só eu. Gente, o que é isso na cabeça? Pelo amor de Deus. Cabelo solto ou cabelo preso? Então, gente, pra quem não sabe, eu tenho uma condição chamada epilepsia, que é quando você tem crises epiléticas, ou mais conhecido como convulsões. Uma vez eu falei isso no Stories e muita gente ficou com dúvida e tal, então eu resolvi fazer um vídeo pro YouTube para tirar as dúvidas. É lógico que eu vou falar assim da minha experiência, e eu não sou médica, então não posso falar coisas mais técnicas, né? Mas eu sei que é um problema tipo neurológico. Aqui, ó. Probleminha na cabeça. Eu acho que eu tinha uns 29 anos, se eu não me engano. E eu tava no Le Canton, é tipo um hotel fazenda que tem aqui no Rio de Janeiro. E a trabalho. Eu não tinha dormido muito bem, tinha bebido no dia anterior, tava cansada. Aí no café da manhã eu tive minha primeira convulsão com a Mari. Tem um vídeo que eu e a Mari a gente fez, que a Mari conta dessa situação que eu tive convulsão, que eu tava com ela. É muito engraçado ela contando, então eu vou colocar aqui o nome do vídeo pra depois vocês assistirem. Então, assim, quando eu tive, ninguém entendeu nada. Tipo, gente, a pessoa teve uma convulsão do nada, o que é e tal. E, enfim, meus pais ficaram muito preocupados. Eu fui no neurologista, ele falou pra eu fazer uns exames, então eu fiz exame de cabeça, aquela que não sabe falar, tipo, tirar a imagem do cérebro, não tinha nada. Aí o meu médico me indicou fazer o eletroencefalograma com privação de sono. Quer dizer, não dormir à noite, dormir no máximo 2 horas numa noite e no dia seguinte ir fazer o exame. E deu que realmente eu tinha epilepsia. Então, assim, era oficial, querida, você tem epilepsia. Sim, eu tomo remédio diariamente. Nos primeiros meses que eu comecei a tomar remédio, eu fiquei mais sonolenta. Mas, tipo assim, hoje em dia, totalmente adaptada. Eu não posso dirigir, eu não posso mergulhar no mar sozinha, eu não posso fazer coisas que, assim, se eu tiver uma crise, eu morra ou machuque outras pessoas, entendeu? Então tem que ter um bom senso, mas assim, eu não deixo de fazer nada por causa disso. Inclusive, eu até vendi meu carro por causa disso, porque é o seguinte, quando você tem a convulsão, o médico pede pra você ficar 6 meses sem dirigir, tá? Só que desde que eu descobri minha epilepsia, eu tenho mais ou menos de 6 em 6 meses, um pouco mais e tal. Então assim, quando bate 6 meses, eu voltava a dirigir, aí eu logo tinha uma. Graças a Deus, não tava dirigindo. Então, assim, foi sorte, entendeu? Então, assim, quando passa 6 meses, um pouquinho depois eu tenho a convulsão. Então, era perigoso, assim. E no início do ano, inclusive, teve um caso, no início do ano passado, 2018, teve um caso de um cara que teve uma convulsão em Copacabana e atropelou várias pessoas e matou gente. Então, assim, esse acidente, eu fiquei assim, falei, gente, não tem como, eu vou vender meu carro. Vendi meu carro e agora eu só ando de táxi, Uber, 99, vivo assim, porque não tem o que fazer, né? Mas assim, eu sinto tanta saudade de dirigir, eu adoro dirigir, adoro, mas assim, sinto muita falta de dirigir, mas... Gente, essa história de segura-língua não existe, tá? Esse negócio não existe. Pelo amor de Deus, você não pega na língua da pessoa, não enfia a mão na boca da pessoa, porque senão a pessoa vai cortar o seu dedo fora com o dente, tá? Então não é pra fazer isso. A única coisa que você tem pra fazer é tentar deitar a pessoa pra pessoa não bater em algum lugar, entendeu? Porque você fica tremendo assim... Quer dizer, eu nunca me vi numa situação dessa. Deve ser uma coisa aterrorizante. A Mari fala que é aterrorizante. Mas a maior parte... Não. Quase todas as vezes que eu tive, eu tava com a Mari. Eu acho que é ela que me causa isso, sabia? E então a pessoa começa a tremer e tal, e você não tem que fazer nada. Você só meio que segura a pessoa pra pessoa não cair, não se machucar. Como eu já descobri a epilepsia com uma idade avançada, eu não tive essas coisas assim, ai, tô com vergonha. Porque eu acho que se você descobre como adolescente, assim, com certeza eu ficaria constrangida. Que é uma bobeira, mas enfim.
quando é adolescente você tem vergonha de tudo. Então eu descobri numa idade que não tenho vergonha, entendeu? Tipo assim, o máximo que eu sinto quando eu tenho, assim, porque é o seguinte, voltando, então, deixa eu contar como é a convulsão, no meu caso. Eu tenho a convulsão e depois, quando eu acordo da convulsão, eu fico meia hora, assim, mais ou menos, desorientada. Então, assim, fico falando nada com nada e tal. Essa meia hora eu não lembro nunca, as pessoas que me contam do que as coisas que eu falei. Quando eu dou por mim, nesse momento que eu fico meio que, ai, não acredito, cara, que a pessoa fala, você teve uma convulsão. Aí eu, ai, não acredito, sabe aquela coisa, que bosta, sabe? Lógico que assim, quando eu tenho na frente de muitas pessoas, eu fico um pouco constrangida, né? Porque, tipo, não é constrangida, mas assim, é uma coisa muito intensa de ver, sabe? E eu não lembro, então dá aquele nervosinho, mas assim, eu não fico com vergonha de falar que eu tenho epilepsia, nunca sofri preconceito nenhum, imagina. É mais assim, realmente, quando é na frente de muita gente, eu fico um pouco meio, que bosta, sabe? O ideal é que você consiga descobrir o que você sente antes de ter a convulsão, tá? Várias pessoas conseguem saber, ou ficam tontas, ou enfim. Eu não consigo, ainda não peguei. Eu acho que já tive umas 6, 7 crises, não tô lembrando agora de cabeça, mas eu não consigo, assim, saber o que eu sinto. O que eu acho que eu senti nas últimas vezes, eu fiquei desorientada. Foi no momento que eu fiquei assim, eu lembro que meio que, eu não sei explicar, mas assim, não o suficiente pra eu me preparar para ter uma convulsão, sabe? Tipo, eu acho que eu fiquei meio desorientada. Antes depois, quando eu fico lúcida, eu fico o resto do dia meio cansada, assim, sabe? Porque assim, quando você tem a convulsão, você se contrai toda, sabe? Tipo, já fiquei com a boca machucada, sabe? Porque você trava o dente. Então, assim, dá uma sensação de cansaço, sabe? O mais importante que meu médico fala é dormir. Falta de sono, privação de sono é a pior coisa para convulsão, assim. Então, assim, hoje em dia meu foco total é tentar dormir sempre 8 horas por noite, assim. Realmente é uma coisa que eu coloco como prioridade mesmo. E bebida, ele deixa eu beber, mas assim, socialmente, tipo assim, tomar umas 2 taças de vinho. Eu tomo às vezes mais, tá? Mas o ideal é você não tomar, entendeu? Se você tá muito estressada, é assim, na realidade são fatores, sabe, que vão aumentando sua chance de ter uma crise, entendeu? Mas não necessariamente eu já bebi ou eu já dormi mal e eu não tive, entendeu? Então, assim, é pra você ter uma consciência de que, assim, se por acaso você fizer isso, talvez você tenha, entendeu? Tipo isso. Então, qualquer pessoa que eu tenha uma convivência vai saber que eu tenho epilepsia, né? Ou eu vou contar, ou vai saber de alguma forma, porque realmente é bom as pessoas saberem, né? Pra quando se acontecer na frente delas, pra eles se prepararem psicologicamente, que é uma cena forte. Gente, vocês fazem cada pergunta interessante. Graças a Deus não, né? Porque realmente seria broxante. Já me machuquei. Teve uma vez que eu estava no spinning. Imagina a cena. Tava no spinning, quando eu dou por mim, eu estou numa maca dentro da sala de spinning, toda sangrando na minha cara. Tipo, acabei com a aula de spinning totalmente. Imagina, eu fico imaginando as pessoas olhando, assim, tipo, louca, tremendo no chão. Aí eu bati com a cabeça na bicicleta, né? Assim, foi que as pessoas me falam. Bati com a cabeça na bicicleta, tem até uma marca até hoje aqui, ó. Ah, cadê? Isso aqui bem pequenininha. Graças a Deus foi só isso. Mas aqui sangra muito, assim, então... Aí eu fui pro hospital, eles deram um ponto e tal. Mas assim, eu fiquei com um pouco de vergonha no dia seguinte da academia, né? Porque a realidade você não fica com vergonha, você não sabe quem te viu, como foi. Então, assim, é como se fosse assim, meia hora da minha vida que eu não sei o que aconteceu. Dá um nervoso, sabe? E outra coisa também, eu não sei quem me ajudou, entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho que agradecer alguém que eu não sei.
A última vez que eu tive a convulsão foi em agosto de 2018, que olha o perigo. Eu fui fazer uma aula de surf com a Tainara pro GNT. Tá bom pra você? Eu tive uma crise dentro do mar, na água. A sorte é que tinha gente perto e conseguiu me salvar, que senão, não sei o que ia acontecer. Eu podia cair, me afogar e ninguém ia ver, sabe? Graças a Deus, Deus me olha, tem um anjo da guarda, ó, fortíssimo, sabe? Então, que graças a Deus nunca aconteceu nada assim sério. Esse tipo de experiência é até bom pra você ver assim, que quando acontece isso eu falo, gente, parou, hein? Parou de ser irresponsável, sabe? Porque realmente eu não me tocar. Eu tinha que ter falado pro professor, tipo, olha, fica de olho em mim. Por exemplo, esse feriado eu fui andar de SUP lá em Búzios e quando eu entrei na prancha, eu subi na prancha, eu falei pro meu pai, pai, fica me olhando, por favor. Tá? Pra não ter um treco e afogar. Tipo, então eu não sei o tipo de epilepsia que eu tenho, não sei. E perguntaram também se é hereditário, não sei. Espero que não, né? Mas, assim, ninguém da minha família tem. Olha só a pergunta que me fizeram. Epilepsia pega? Não, gente, epilepsia não é contagiosa, tá? Pode encostar em mim. Você já escutou falar do tratamento com maconha? Não. Meu médico nunca me apresentou, mas eu vou perguntar pra ele, tá? Pra saber, não tô sabendo disso não, tá? Gente, eu acho que é isso que vocês precisam saber, né? Mas, se faltou alguma informação e vocês queiram saber, coloca no comentário que eu respondo. E é isso.